Julian Casablancas não tá ligando pros Strokes, mas que tem uma banda aqui. The Voids, que essa ele gosta, essa ele quer. Essa ele quer e tá com disposição mesmo. Fala, cambada do céu! Aê, aqui, ó. meu amiguinho. Meu amiguinho, tô aí de novo. Leonardo Azevedo voltou a fazer review comigo, ele resolveu botar os dotes musical dele em dia novamente. Arregaçar as mangas. Para vir falar hoje do segundo trabalho de inéditas do The Void, banda capitaneada pelo senhor Julian Casablancas Virtue. E aí, gostou ou não gostou? Gostei, achei bem interessante. Inclusive, ouço mais o Virtue do que as coisas dos Strokes, pra te falar a verdade. Já comecei com uma polêmica. Será que vai ter mais gente assim? Talvez eu esteja incluso nisso, eu não sei. Então, vamos para o review. Foi. Tu gostou desse trabalho mesmo, né? Gostei muito. Mesmo. Eu coloco assim, por mais que eu tenha meus problemas com ele, eu acho que tem alguns pontos que ele acaba ficando irregular, um pouco excessivo e tudo. Acho um dos bons discos de rock esse ano, muito pelo fato do que ele tenta fazer de novo no gênero ou trazer algum som mais fresco, um som diferente do que a gente vê no habitual. Sim, eu inclusive procuro, pra te falar a verdade, hoje em dia eu procuro discos como esse. O Júlio consegue empregar uma quantidade de influências muito grande nesse disco. Acho que é um grande apanhado, como quase tudo que a gente faz, de todas as influências dele musicais. Você consegue ver uma quantidade de ritmos, de estilos e de timbres durante o disco, de arranjos, com qual a gente dialoga com vários estilos musicais. O Julian conseguiu nesse disco do The Voids assim, fazer algo bem interessante e mais conciso do que o disco anterior. Na minha opinião, pelo menos, né? Eu concordo com você, isso é uma coisa boa pra falar, porque muita gente realmente não gosta do primeiro disco. Eu lembro que quando ia sair esse disco The Voids, eu não tinha levado muita fé porque eu tinha ouvido falar muito mal desse primeiro disco. E aí eu fui ouvir ele agora pra poder fazer esse review. Eu acho ok, assim, algumas coisas, mas eu acho que no geral ele realmente é embolado, ele é empolgado de ideias, mas não sabe executar bem. Pode ser uma coisa muito do Julian querendo desvincular totalmente da ideia de Strokes ali. Sim. Então eu não sei, é um disco mal acabado no final das contas, e que aqui eles pegam boa parte daquelas ideias e conseguem dar um foco nelas e manter uma pegada que meio que ainda tinha naquele projeto, mas aqui é mais, assim, talvez, que da questão de ser um disco político, porque ele consegue sim falar sobre os temas, ou consegue dar cutucadas no próprio Strokes ou em outras coisas que ele resolve falar, mas ainda assim é um disco que ele pretende ser em algumas coisas bem político. O jeito talvez de se fazer música, a Curious, que é a Q-Y-R-R-Y, que você não sabia disso provavelmente, eu não sabia, se chama Curious. Mas ele vem com a pronúncia certa e agora você sabe que é Curious. Essa música, pelo fato de você fazer um toque todo árabe na música, é um ato político em si. Sim, ele começa com um beat meio do Oriente Médio, uma coisa meio dançante. A própria banda descreve como Cyber Arabic Prison Jazz. É louco, né? É louco de se pensar. Com vocais de autotunes. O que é isso? Tipo assim, parada interessante. A questão de como ele usa o autotune nessa música para emular os cânticos árabes, egípcios, tanto que inclusive na época mais ou menos que a banda criou, na época de lançamento do disco, a banda criou um Twitter que tinha o nome da música e a localização era Kina, assim, acho que fala Kena, não sei, que é uma cidade egípcia. Sim. E talvez isso fazendo possivelmente referência à música. Uma influência que não aparece tanto durante o disco, mas pontualmente também, aqui eu vejo essa influência de industrial, do Nine Inch Nails. Cara, tem aquele riff, tem uma hora que ele fica fazendo riff. Eu achei isso muito Tom Morello. Sim, tem umas coisas bem experimentais, né, cara? Mas olha só, isso é uma parada maneira. Ele é experimental, mas o som ele consegue nessa música, na Living My Dreams, que é uma música que parece muito Strokes no caso também, a gente vai falar mais um pouquinho dela. Pyramid of Bones, que é uma música bem pesada em vários momentos. Várias músicas do disco, eles conseguem manter um clima muito dançante também, muito de apelo popular. Não vou falar que é pop, porque realmente tem algumas horas que a música elas dão umas confusões, assim, umas paradas que a gente pode achar interessante, outras pessoas podem achar difícil, mas eu prefiro realmente que eles façam essas coisas um pouco mais difíceis, que inclusive é a Permanente of High School, se eu não me engano, que é uma música que dizem que ele faz uma cutucadinha aos Strokes, pelo fato de os Strokes parecer ser a mesma banda desde que ele começou a tocar. Muita gente adora os Strokes, eu acho que tem muitas coisas ótimas de Strokes. Duas das faixas que eu mais gosto do disco, a Live It My Dreams e a Lazy Boy, são duas músicas que parecem muito pra mim Strokes, mas o legal do disco é porque, quando a gente disse que eu acho que o Julian ele parece mais interessado nessa banda, eu vejo o jeito dele de cantar mais empolgado, mais vívido do que o jeito meio modorrento que às vezes ele fazia nos Strokes.
É mais bem explorado, né, cara? Ele tem uns vocais aí, uns vocais altos, uns falsetes durante os refrões ou em determinados pedaços que, assim, dão uma outra cara pra música. Obviamente, o The Voids é uma tentativa de se desassociar um pouco do som dos Strokes, da imagem dele. Pelo lado dele, sim. Porque nesse disco, comparado ao primeiro, The Void, eu consigo ver mais banda também. Sim, a banda teve mais liberdade de criação, né, nesse disco do que no anterior. Sim. É muito complicado pra um artista, tipo, como o Julian, que é a cara do The Strokes. Existe uma expectativa em cima do Julian e de tudo que ele vai fazer que seja meio que baseado em cima dos Strokes. Não só isso, eu acho que espera-se muito dele que ele seja rockstar, que ele não gosta de ser. Exatamente. Fiz recentemente umas notícias que saíram que eles tocaram no Super Rock Bowl, alguma coisa assim. É um festival que tem em Portugal, bem famoso, mas que parece estar entrando em declínio nos últimos anos, com as escolhas de line-up e tal. E o The Void foi escolhido pra poder ser a banda de encerramento de um dia que eu acho uma maluquice, por mais que eu adoro esse disco, mas eu acho que uma não tem... insanidade. não tem muito a ver, assim. Sim, você sim. botar pra fechar um festival e tal. Falaram que tinha 2.000 pessoas e quando começou o som, simplesmente começou a esvair cada vez mais a cada música que passava, porque falaram que foi um dos piores shows da vida de qualquer pessoa que tava ali. Eu acho que o The Voids por si só ainda não se sustenta. Não se Como sustenta. nesse sentido, não né? se sustenta, mas eu quero falar o seguinte. O Julian, ele é um cara que eu acho que ele não curte nada de ser um cara rockstar. Não significa que ele não gosta de fazer música. Não significa que ele não queira fazer uma música boa. Está provado pra mim aqui nesse The Voids. É um disco extremamente competente, com coisas extremamente únicas e frescas e que várias maluquices funcionam bem e dão um vigor, uma cara maneira pro álbum. Mas o show do Lollapalooza que eu vi com os Strokes, que ele falava umas coisas nada a ver com nada, o cara totalmente anti o próprio vocalista, eu associo muito talvez ele uma espécie de Kurt Cobain mesmo. O Kurt não gostava de fazer de megas turnês, de ser o que era e o caralho e tal, Esse mas... papel de salvador do rock é muito pesado, né? Cara... E o Julian tem esse peso um pouco nas costas, total, né? eu acho, no momento, de repente, onde o rock tava num limbo meio estranho, de não ter nada, de não acontecer nada diferente, nada novo, o Julian apareceu com The Strokes, que obviamente ninguém tem como negar. Que... Não. É melhor o cara realmente fazendo um projeto paralelo, mesmo que algumas coisas que se pareçam com a sua banda principal, porque, principalmente por causa do timbre característico dele. Eu acho sim que, em questão de guitarra, a pegada elevada das músicas parece com os Strokes, mas eu acho que é muito mais porque não tem como desassociar o Julian dos Strokes, ao mesmo tempo que a voz dele é uma voz muito marcante, a voz que, tipo, 1000 pessoas tentam imitar, fazer igual até hoje. Quando começa a cantar, você sente que é ele cantando. A abertura do disco, né, com Living in My Dreams, que essa música é demais, cara. Ela pra mim, já falo, eu confesso que é a música que eu mais gosto. Eu também gosto. Eu acho que é um Strokes mais ensolarado, com o Julia mais empenhado e mais à vontade fazendo. Isso eu acho que de bem com a vida. Poderia ser, de repente, o caminho que os Strokes tomaria se continuasse. Cara, essa música, eu acho que a própria Permanent High School, meio que na época do Angles, mais ou menos, aquelas coisas oitentistas assim, mas uma vibe mais dançante, tudo, e sem se levar tão a sério. Eu acho que isso é importante aqui. O Julian, por mais que ele tenha discursos sérios, sim, como em Alienation, que ele faz uma puta crítica política, a questão de como os governos e seus adjacentes eles falham constantemente, faz referência à questão do Trump, da pós-verdade, que ele fala, a auto-verdade que tem aqui no Brasil, que é a questão do cara falar coisas que nem sempre são realmente reais, sei lá, ele falar umas coisas racistas e as pessoas acreditarem nele porque ele tá sendo sincerão, sacou? E aí ele vende o discurso maluco dele. Tornam-se reais através do discurso de massa, porque né? ele vende mais pela persona do que pelo que ele tá falando em si. Questão de fake news e tudo. A Think Before You Drink, que é uma música que ela também tem outra questão política forte, que é uma música que fala sobre a propaganda no serviço do sistema educacional. Remete muito a coisas como Bob Dylan, quando White Stripes ou Jack White tava fazendo aquela música com vibe bem old school, de folk, de country. Ele tem lados de falar sério, no geral. Ele tem outras músicas que são assim também, tem até na tonalidade de botar mais peso industrial. Sim. Mas é um disco bem resolvido na sua construção sonora. Ele não tem altas pretensões, ao mesmo tempo que ele é sério quando ele precisa ser sério. Ele aborda temas delicados, né? Temas políticos delicados e de uma forma muito direta, ao mesmo tempo que experimental, uma forma muito direta e muito simples. Sim, total. De se assimilar. A amplitude, realmente, vocal dele e da banda em dar sons novos faz com que o disco, no geral, por mais que seja imenso, 15 faixas e faixas grandes, que talvez
fossem desnecessárias na minha opinião. Eu sei lá, Black Hole é uma faixa que eu não gosto muito, a Wink é uma faixa que eu não gosto muito. Uma que eu não gosto, por incrível que pareça, que eu vi que muita gente gostou, que é a última, que é a Pointless, né? Pointlessness. Pointlessness. Isso. Cara, eu acho que ela termina o disco de uma forma um pouco caída. Depois de tudo que veio, de todas as nuances que tiveram, ela termina o disco eu concordo com você, mas eu não sei se ela é exatamente ruim. Até porque essas músicas que eu falei, a Black Hole, que tem uma maior vibe, parece que tô tocando dentro de um banheiro, é muito esquisito às vezes, que às vezes eles, do meio pro final, parece que as loucuras todas estavam bem equilibradas no começo, começam a se embolar demais, muito inchadas e muita coisa tava querendo fazer, começam a ficar confusas em excesso nas ideias, nas construções, na atmosfera, em vários pontos, assim, né? Mas que tem músicas que eu acho legais, como a Lazy Boy, como a Pink Ocean, tem uma vibe, tem um vocal feminino ali, interessante pra caralho, que eu gosto, mais afeminado que tem, um Julia com efeito. A trinca inicial eu acho maravilhosa. Não só a trinca inicial, o quarteto inicial eu acho fabuloso. Eu diria que o quinteto inicial eu acho fabuloso. Alienation também. Alienation eu coloco nesse barco também, cara. Também essa música. Cara, a gente não pode deixar de falar de Pyramid of Bones. É uma das mais diferenciadas do disco. É uma das que dá a cara do disco. A cara do que o disco tem. Eu concordo, assim. Influência de Black Sabbath, Wolf Mother. Daquele riff do começo que é mais cabuloso, que é mais terror. E aí o cara fazia. Isso eu não esperava nunca, de ver o Julian fazendo aquele gutural no final dos refrões. Pedal duplo. Caralho! E tipo, na minha opinião faz muito sentido com tudo que eles estão construindo e tudo ali. As músicas não ficam deslocadas, que é interessante, conseguem manter uma vibe de uma música pra outra, usando muito amplamente vários recursos, vários gêneros. Vai de anos 80, música árabe, indiezinho, e você fica feliz de ver uma banda com um cara que podia estar muito bem na posição dele, salvador do rock, de super banda e tudo, porque ele tá continuando fazendo coisa com os Strokes, ele prefere fazer outras coisas diferentes. Muita gente que ama os Strokes pode ficar bolado com isso, tipo, cara, não gosta dessa porra dessa banda do The Voice, eu entendo quem não gostar, porque realmente alguns pontos é meio... São coisas distintas, né, cara? São coisas diferentes, mas assim, acho muito importante pra carreira do Julian lançar um disco como esse, arriscar dessa forma. Essa foi uma coisa perfeita. Se jogar dessa forma, conseguir atingir outro público, outras pessoas. Nota, sem mais delongas, só nota. Sem mais delongas, 7,5. 7,5? Parabéns. 7,5. Eu estou dando... Ih, que maravilha, então é 7,5. Então é realmente 7,5, gente, pra gente. Super indicação, The Voice, disco puta legal pra caramba de rock, umas coisas diferentes que você não vai ver em qualquer lugar por aí. Então foi isso, se você curtiu ou não, dê aquele joinha, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, comente sempre na base, mesmo a gente falando besteira ou não, você não tendo concordado ou não. E foi isso. Esse foi o programa, aquele beijo, aquele abraço e aquele... Tchau! Oi! Foi!